Na vastidão da floresta amazônica, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, vive o povo Yanomami, um dos maiores grupos indígenas relativamente isolados da América do Sul. A sua história é de profunda conexão com a terra, mas em 1993, essa terra sagrada e ancestral tornou-se palco de um crime brutal que chocou o Brasil e o mundo. Um evento que ficaria conhecido como o Massacre de Asimu. Este não é apenas um relato sobre violência, mas uma história sobre resistência, justiça e uma luta que continua até hoje. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar no tempo e compreender as forças que colidiram naquele cenário. A década de 80 e início dos 90 foi marcada por uma nova corrida do ouro na Amazônia. Milhares de garimpeiros, em busca de fortuna rápida, invadiram ilegalmente as terras indígenas, trazendo consigo doenças, destruição ambiental e uma cultura de violência. Para os Yanomami, que vivem em harmonia com a floresta há séculos, a chegada dos garimpeiros foi catastrófica. Rios foram contaminados por mercúrio, a caça fugiu e surgiram conflitos cada vez mais intensos. Os garimpeiros viam os indígenas como um obstáculo para a exploração mineral, enquanto os Yanomami defendiam seu lar, sua fonte de vida e sua cultura. A tensão crescia a cada dia, alimentada pela ganância de um lado e pela necessidade de sobrevivência do outro. O governo tentava, de forma muitas vezes ineficaz, retirar os invasores, mas a vastidão da floresta e a falta de fiscalização tornavam a tarefa quase impossível. Era uma bomba relógio. E o estopim estava prestes a ser aceso na pequena comunidade de Asimu. Em julho de 1993, a violência explodiu. Um grupo de garimpeiros, fortemente armados, lançou um ataque surpresa contra a comunidade de Asimu. O que se seguiu foi um ato de crueldade indescritível. Os invasores não pouparam ninguém. Homens, mulheres, idosos e até bebês foram brutalmente assassinados. Relatos de sobreviventes e investigações posteriores pintaram um quadro de horror, pessoas mortas a tiros e golpes de facão. Segundo as investigações, pelo menos 16 Yanomami perderam a vida, embora lideranças indígenas afirmem que o número de vítimas pode ter sido maior. O ataque não foi um confronto, foi um extermínio deliberado, planejado para aterrorizar e eliminar a presença indígena na região. Para a cultura Yanomami, a forma como os corpos foram tratados, muitos deles desmembrados, representou uma violação espiritual profunda, impedindo os rituais funerários adequados e deixando uma cicatriz que transcende a perda física. A notícia do massacre demorou a chegar ao resto do Brasil e ao mundo. Mas quando chegou, a repercussão foi imensa. Organizações de direitos humanos, a imprensa internacional e governos de outros países pressionaram as autoridades brasileiras por uma resposta. O caso foi levado à justiça e o que se seguiu foi um momento histórico. Pela primeira vez na história do Brasil, um crime contra um povo indígena foi julgado e condenado como genocídio. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, confirmou a decisão, reconhecendo que o ataque teve a intenção deliberada de destruir, no todo ou em parte, o grupo étnico Yanomami. Os garimpeiros condenados receberam penas de prisão, estabelecendo um precedente jurídico fundamental para a proteção dos povos originários. A decisão de Asimu significou que a justiça brasileira finalmente reconhecia que atentar contra a existência de um povo indígena é um crime contra toda a humanidade. A condenação por genocídio foi uma vitória importante, mas não o fim da luta. O massacre de Asimu deixou marcas profundas na comunidade Yanomami e serviu como um alerta trágico sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas diante da invasão de seus territórios. Desde então, lideranças como Davi Kopenawa se tornaram vozes proeminentes na defesa de seus direitos, viajando o mundo para denunciar a destruição da floresta e a violência do garimpo. No entanto, décadas depois, a ameaça continua. O garimpo ilegal não só persiste, como se intensificou nos últimos anos, trazendo de volta as mesmas mazelas: desmatamento, contaminação por mercúrio, doenças e violência. A luta dos Yanomami por proteção e pelo direito de viver em paz em sua própria terra
é uma batalha diária. A memória de Asimu alimenta essa resistência, lembrando a todos o preço da omissão e da ganância. O massacre de Asimu é uma ferida aberta na história do Brasil. Ele nos lembra da brutalidade que pode surgir quando a ganância ignora a humanidade e os direitos mais básicos. Mas também é um símbolo de resiliência. A decisão judicial foi um marco, mas a verdadeira justiça só será alcançada quando os territórios indígenas forem integralmente protegidos e seus povos puderem viver sem medo. A história de Asimu nos ensina que a luta dos povos indígenas pela sobrevivência é uma luta de todos nós, pela preservação da diversidade cultural, da floresta amazônica e da própria dignidade humana. É um chamado para que nunca nos esqueçamos e para que continuemos vigilantes. Obrigado por assistir. Se você aprendeu algo novo e se importa com essa causa, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Até a próxima!